Muito obrigada. Vamos falar aqui agora sobre tributação de dividendos na Constituição Federal. Exposição e algumas reflexões que a gente pode fazer. E aí, Rodrigo? Galera, é o seguinte, só para contextualizar vocês, tá? Eu não vou entrar em pormenores dos artigos aqui, nem ficar lendo, nem comentando artigo nenhum. Mas o espectro da tributação de dividendos, ela se dá entre os artigos 145 e 62, combinado com o outro da Constituição e tudo mais. Uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui, que é muito importante, é que é o seguinte, vamos entrar aqui na parte prática da coisa, né? A previsão constitucional para você incluir um tributo dessa natureza, e aí sim a gente falar sobre a tributação de dividendos e fazer uma exposição na Constituição, ela se dá, tá, ali no artigo 154, tá certo? No parágrafo 2º, que é apenas em iminência ou no caso de guerra extrema, tá? E aí, essa parte não vai ter jeito, eu vou ter que ler um artigo de 2 linhas. Fala assim, ó, a União poderá instituir, União, leia-se, Governo Federal, tá? Paulo Guedes, ok? A União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra extrema, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, ou seja, vão ser retirados gradativamente, quando cessado, né, cessadas as causas de sua criação, no caso a guerra. A notícia que foi amplamente divulgada aí é que o Paulo Guedes iria tributar os dividendos da galera. Dividendos, pessoal, vamos lá, dividendos é aquela remuneração, aquele provento, uma espécie de salário, vamos colocar aqui, né? Não vou dizer salário, porque não tem a ver exatamente com o trabalho da pessoa em si, mas é uma espécie de provento, remuneração, pelas ações que você tem, o dinheiro que você coloca nas empresas cotadas na Bolsa de Valores. É a nossa Bovespa aí, a Bolsa de São Paulo. Então, o que é a regra hoje? As pessoas não recebem, não pagam, não tem essa tributação sobre dividendo, tá? São isentas disso. Então, a proposta é essa. A proposta é a seguinte. O acionista vai pagar tributos sobre dividendos se ele receber. Porque tem empresas que elas não pagam dividendos, elas pegam o lucro e reinvestem nelas mesmas. Poxa, Rodrigo, mas que maluco compraria ações de uma empresa que não paga dividendos? Ué, tem pessoas que compram empresas na bolsa, empresas que eu digo são cotas, né, ações, que apenas eles querem ter pode até realizar a venda depois dessas ações, mas a empresa não paga dividendos, mas a empresa só cresce. Por exemplo, empresas que não pagam dividendo. Apple, salvo engano, a Amazon também não paga. Tem algumas empresas na nossa bolsa também que não. Mas são empresas sólidas, são empresas que se provaram no tempo e elas são bons negócios, né? Você entra com uma empresa dessa e faz parte de um bom negócio, ou seja, você vira dono de um bom negócio. E lá na frente, se você achar factível, achar importante, você comprou ela, sei lá, em 1994, 2005, 2011, 12, não interessa a data que você comprou, mas valorizou ela, você pode realizar o lucro também. Então, pessoal, só que a narrativa é a seguinte, olha só. A narrativa é o seguinte, a empresa, ela já paga a tributação. Olha só, vamos aqui na cadeia de raciocínio. A empresa já paga a tributação. Tá? Ela paga o imposto de renda da pessoa jurídica e tem também a tal da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Quando você pega esse exemplo dessa questão de tributação desse jeito, você fala, pô, peraí, cara, mas se a empresa já paga, como é que sobre o mesmo fato gerador, porque a tributação seria isso, né? A bitributação, o bis in idem, vou fazer uma distinção depois rapidamente, mas como é que sobre o mesmo fato gerador, ou seja, o lucro que a empresa proporcionou para o acionista, vai haver, a empresa já paga o tributo sobre o lucro, depois repassa o lucro para o acionista, né? O dividendo, em forma de dividendo, repassa o lucro em forma de dividendo, e aí ele é tributado de novo. Perceba, o mesmo fato gerador é o lucro, tá? Então, quando você tem uma tributação dessa natureza, você incorre aí numa fragilidade. É por isso que uma fragilidade no sistema político, legislativo
ir para os mercados. Ir para os mercados. Quando eu falo os mercados, eu falo, poxa, Rodrigo, mas eu não sou acionista de nada, cara. Eu sou o cara que trabalha e recebo ali o meu salário e pronto. Só que às vezes pode não ser você diretamente, mas pode ser o seu vizinho que trabalha numa empresa que vai ser tributada sobre dividendos. E o que eu estou querendo dizer é que, assim, independentemente se isso atingir você ou não, o fato é que os negócios que estão sendo gerados pelas pessoas que empreendem vão diminuir. Se esses negócios diminuem, a cadeia natural disso acontecer é que as opções também, a oferta de emprego, a oferta de negócios e oportunidades de emprego e oportunidades de pessoas capacitadas para determinados trabalhos também se perca. Então, a gente tem que fazer essa triangulação, não tem como, tá? Em relação a isso, eu tenho um assunto bem interessante, que é a vislumbração que se tem sobre a supertributação. Olha só que interessante, eu vou fazer a distinção primeiro sobre o que é a bitributação, vou fazer uma distinção também rápida aqui sobre o que significa o bis in idem, né? E aí a gente parte para poder entender o que seria a supertributação, tá? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, olha só a contradição que a gente está inserido. A nossa Constituição, ela reflete o seguinte, que a gente, o empreendedor, ele vai ter um tratamento diferenciado e favorecido, né? As microempresas, as empresas de pequeno porte, né? Por meio de alguns regimes que são especiais, são voltados para essa gama, tá? E aí tem a simplificação toda desses tributos. E segundo, você pega esse pilar e depois comunica com o segundo pilar, que é o seguinte, é concedido nesse cenário, né, desse tratamento diferenciado para proporcionar o engajamento, olha, a Constituição fala isso, tá certo? É permitido nesse segundo cenário essa concessão desses incentivos fiscais e tudo mais. Tem até uma zona, que é a Zona Franca de Manaus, eu falei no início aqui com vocês, que tem esse incentivo para o desenvolvimento econômico, fazer o equilíbrio dos negócios dentro do Brasil e tudo mais. Só que é o seguinte, não faz sentido a Constituição falar que existem esses pormenores que incentivam os negócios, os mercados, a se movimentarem, a ter uma base de oxigenação, né, de renovo. Eu falo oxigenação pelo oxigênio mesmo, de renovo no produto interno bruto, na mão de obra brasileira. Não faz o menor sentido quando você verifica esses dispositivos na Constituição, mas de outro lado, aí que está o ponto, entra essas questões de tributação. Nesse aspecto que eu vou falar com vocês. O que acontece? Vamos lá. Vamos analisar aqui. São sete características do nosso tema que a gente vai deixar vocês a par aí. Primeiro, o bis in idem. Beleza. O que é o bis in idem? O mesmo ente, tá? O mesmo ente, ele vai tributar duas vezes o teu fato gerador. Então, por exemplo, um exemplo muito comum é a tributação sobre PIS, COFINS, aquelas contribuições sobre a receita bruta, que é a famosa CPRB, né? E, enfim, tributa na folha de salário, tem uma série de coisas, contribuição de INSS, a parte patronal, SEBRAE, SESC, SENAC, tem uma série de coisas que é a tributação. Aí, um exemplo muito clássico que a gente pode usar para essa questão do bis in idem, como eu falei, né? Um mesmo ente, ele vai tributar duas vezes sobre a mesma base. Então, por exemplo, essa questão da empresa que manda ali, tributa sobre a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Depois ela vai e repassa o lucro em forma de dividendo para o acionista e o acionista paga de novo o tributo, tá? Agora, a bitributação são quando dois entes diferentes tributam sobre aquela mesma base, sobre o mesmo fato gerador. Isso acontece muito entre os estados, né? Você compra um produto aqui no estado do Distrito Federal, compra daqui e acabou agora, né? Teve uma lei que tá regulamentando isso, que regulamentou isso.
Mas o produto vem de São Paulo, tem a tributação de lá e você seria tributado aqui novamente quando vem aqui para o Estado do Distrito Federal. Então, isso seria um exemplo clássico de bitributação. Passando para esse próximo ponto que a gente vai falar aqui, o segundo ponto, né, após falar aqui sobre bis in idem e bitributação, um outro ponto muito interessante que a gente poderia falar é sobre a questão que, recentemente agora, por exemplo, o STF ele liberou para a gente um entendimento, né, sobre tributar no prejuízo. Olha só que coisa interessante. Esse aqui eu vou ter que ler, é um apanhado de uma notícia bem interessante. O STF entende que PIS e COFINS incidem sobre vendas inadimplidas, ou seja, o empreendedor, ele, além de ter o prejuízo por não ter vendido, tá, ele tem que pagar o tributo sobre o dinheiro que não entrou. Gente, vai vendo. Tudo isso, no final, gera a tal da insegurança jurídica para os mercados funcionarem. Para você que está trabalhando, que está investindo em negócio, para os investidores que trazem dinheiro para o Brasil, para os investidores internacionais, para os investidores nacionais que têm as suas parcelas de patrimônio para investir, isso afasta o pessoal para gerar confiança e o país poder prosperar. Tá? Tem também a tal da tributação antecipada, né? Isso é o comum, que é o imposto de renda retido na fonte. Tem uma nomenclatura bem interessante, que são a tributação de ficção, né? Que é o que significa? Ela somente vai conseguir fazer a devolução por meio da restituição do ano anterior. Ou seja, você ficciona que a sua tributação ela é relativa ao ano anterior, tá? Com base numa coisa que já aconteceu. Enfim, olha só, um exemplo desse efeito de contribuição sobre intervenção do domínio econômico, né, que são as CIDs. Pode parecer algumas nomenclaturas um pouco complicadas aqui, pessoal. Eu vou sair das terminologias já para a gente passar na prática o que isso que vai acontecer, tá? Onde é que eu tô? Ah, tá. Então é o seguinte, quando a gente pega esse apanhado de situações que a Constituição coloca para a gente, por um lado ela motiva, por outro lado os governantes tendem a tomar posicionamentos um pouco populistas demais. E não tem como não falar sobre populismo sem mencionar a parte política, viés ideológico, porque para mim o que fica muito claro sobre o que está acontecendo hoje é isso. Eu sou abrindo aqui para vocês, né, o jogo, eu sou um apoiador do governo pelas pautas que ele prega, mas sou um crítico. Eu não sou um combatente, mas sou um crítico. Porque eu acho que a gente tem que criticar, fazer o exercício de realmente triangular as informações que a gente precisa triangular e verificar que não faz sentido você tributar. Por que não faz sentido? Porque, na minha opinião e na minha visão, a gente sabe que as contribuições são contribuições de melhoria, contribuições para arrumar determinados seios da sociedade. Eu não estou falando que não tem que ter isso, percebam. Mas por que não enxuga a máquina pública? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, a exemplo de uma crise que foi esquecida no passado, a crise de 1920-21, foi tida como uma grande depressão esquecida. Ela foi esquecida porque o Estado saiu de cena. O Estado não participou como paternalista que vai salvar os bancos, salvar os mercados, entrar com legislações perigosas e arriscadas. Então, quando o Estado intervém no domínio econômico de maneira excessiva, ele vem com uma proposta que geralmente vai fazer lambança, pessoal. Geralmente vai fazer lambança, tá? Eu recentemente coloquei um post no meu Instagram e está no Facebook também. Cerca de 45, arredondado, 45 bilhões de reais desde maio até agora, já saíram mais, tá? Saíram do Brasil, tá? Dinheiro que saiu do Brasil, tanto de investidores internacionais quanto de investidores mesmo brasileiros, estão tirando os seus recursos daqui.
estão dolarizando seus recursos, comprando ações na Bolsa Americana. Poxa, Rodrigo, mas os mercados não estão estáveis, Estados Unidos aí com um embate comercial com a China há tempos e tudo mais. Só que a diferença é o seguinte, os Estados Unidos é o dono da impressora da moeda mundial. O Brasil, o que o Brasil é quando imprime real? Nada. Recentemente eu fui a Marrocos e a moeda marroquina, para você comprar €1, você tinha que ter 10 dinheiros marroquinos, 10 dirhams. Dirhams é a moeda marroquina. E quando eu fui, e está hoje ainda, o real frente ao euro está 6,50. 6,41 eu vi hoje na cotação. 6,41. Olha só a desvalorização do poder de compra para o brasileiro. Tá, pessoal? Olha só a desvalorização do poder de compra. Quando você desestimula os mercados, porque o que o ministro Paulo Guedes está fazendo, ao meu ver, é desestimular os mercados. A nota de R$200 é uma materialização, tá, de uma inflação que já estava sendo demonstrada que viria no Brasil. É muito mais fácil, sob o ponto de vista comportamental, é muito mais fácil você pegar R$200 e gastar do que você usar uma nota de R$200. É muito mais ela escorregar para gastar, sob o aspecto comportamental brasileiro e do ser humano em geral, do que você pegar uma nota de R$200 para você pagar uma conta, para você... Então, o estímulo ao consumo com a redução da taxa Selic também não tem como não falar sobre isso. Faz todo sentido na questão da tributação de dividendos, no desestímulo do mercado. Só para voltar aqui um pouco no tempo aqui no que eu estava falando. Em 1920 e 21, cerca de 1/3 da máquina estatal nos Estados Unidos foi enxugada. Sabe quanto tempo que a crise demorou para ser superada, pessoal? Cerca de 1 ano e meio. O governo americano tinha uma cultura na época de não intervencionismo no domínio econômico. O não intervencionismo, leia-se, não entrava com leis, estratégias econômicas, reduções de taxas, oferta monetária, não entrava com essas coisas. Ele intervia só para regular contratos, para ter o equilíbrio entre os mercados e fiscalizar isso, né? Elaborar os contratos e fiscalizar. E saía de cena. E, de fato, ele fez isso em 1920 e 21. Agora, a pergunta que eu faço é, você já ouviu falar com tanta veemência como se fala na Grande Depressão de 1929? Não. Você não ouve falar. Sabe por que você não ouve falar? Isso não enaltece os governos. Isso não enaltece, pô, Rodrigo, tá viajando, tá falando de política. Cara, se você não entender como que funciona a lógica da sociedade, do mundo antigo para o mundo de hoje, você não vai entender por que querem tributar o bendito dos dividendos. A minha pergunta que eu deixo é por que não reduz a máquina? Por que é que não reduz a máquina? Então, por exemplo, a pessoa... Vamos lá, vou colocar um outro exemplo para vocês. Vocês aí pagam 27,5% de imposto de renda pessoa física. Aí você vai receber os seus dividendos, porque você vai fazer o curso de investimento lá com a gente, vai aprender a investir, vai começar a receber os dividendos dos seus investimentos e vai tributar. Eu não sei quanto isso vai ser, ainda não está estipulado exatamente na proposta. Me parece, eu não sei, que a gente vai ter aí um equilíbrio entre o que a empresa já paga, tá, na tributação do imposto de renda pessoa jurídica com a CSLL, vai fazer uma apanhada ali e tentar dividir. Mas olha só outra reflexão que eu quero colocar para vocês. Você acha que o governo, em algum momento, sai perdendo? Hoje eu ouvi uma notícia, a Gabi me mandou, não tinha ouvido ainda, que o Paulo Guedes soltou ontem, se eu não me engano, numa reunião com vários deputados, várias pessoas. Ele falou que não vai onerar. Tá, ele está dizendo. A lei ainda não, a proposta ainda não foi aprovada, a gente sabe que tem várias cavadas, né? A proposta vai para o Congresso, mas o Congresso cava, o Congresso tira, o Congresso veta parcialmente, muda. Esse negócio vai para lá, vai para cá, vem para lá, vem para cá. Quando você vê, o negócio tá desnutrido, né? Então, eu não sei como que isso pode acontecer. Tá? Eu não sei como que isso pode acontecer. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é: vocês acham realmente que o governo vai sair perdendo nisso? Por que eu pergunto isso? Porque se você for olhar o histórico do Brasil e os governos que passaram aqui desde do início do Brasil República, quando a realeza portuguesa veio para o Brasil em 1808 e começou o Brasil República ali, você acha que realmente
Você acha que realmente os governos saem perdendo? Não tem como. A história, ela já responde isso pra gente. Eu gosto de estudar essa parte econômica, parte dos mundos antigos e a parte econômica, política e tudo mais, como é que funcionava, porque isso traduz para nós. Traduz para nós o que a gente está vivendo hoje. Os formatos são os mesmos. Tá? Os formatos geralmente são os mesmos. Só muda a moeda, muda os povos, muda a tecnologia, muda, enfim. Mas os formatos são os mesmos. Quais são os formatos? O governo nunca sai perdendo. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês, tá? Como um crítico desse sistema tributário que nós estamos vivenciando e os problemas que vão ser, sim, desencadeados. Deixa eu falar uma coisa para você. Gabi, não me deixe esquecer. Os problemas que vão ser desencadeados, eu vou continuar daqui. Os problemas que vão ser desencadeados, eu vou continuar daqui, mas eu quero fazer um parênteses para perguntar para vocês. A gente ouviu várias vezes o nosso presidente Bolsonaro falar que não quer a reeleição, que não está nem aí, quer fazer o pau quebrar agora e ajustar a casa logo. Beleza, teve várias contenções, austeridade fiscal, um monte de coisa, contenção de gastos, enxugamento de ministérios, uma série de coisas que tentou enxugar. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: a inclusão da nota de R$ 200 com a redução da taxa Selic a 2%, a taxa mais baixa da história do nosso país. Leia-se, redução de taxa Selic. Vamos lá, rapidamente, taxa Selic é a taxa que norteia a taxa de juros dos créditos, dos financiamentos, dos títulos da dívida pública. Tá? Quando essa taxa está baixa, geralmente a taxa dos créditos, empréstimos que você pega ali para ir viajar, comprar um carro, fica mais barato. Fica mais barato você pegar empréstimos. Tudo bem que os bancos, por sua vez, em contrapartida, está segurando empréstimo, porque o índice de inadimplemento, por causa da crise que a gente está vivendo do Covid, não dá segurança para os bancos que as pessoas vão conseguir honrar com os empréstimos. Mas, mesmo assim, está havendo a oferta monetária. Oferta monetária, desde 1700 e tudo mais, lá atrás, há muito tempo, desde ali do início a saída da agricultura para a industrialização no Reino Unido, Grã-Bretanha, Irlanda, aquela galera ali, onde começou a nascer ali a criação do tal do Banco Central, né, o Salvador, ele supostamente deveria ser o salvador dos mercados. Quando o Banco Central injeta dinheiro na sociedade, leia-se, a inflação vai chegar. Por que eu estou dizendo isso? Que eu sou um guru? Não, ela vai chegar. É a tendência natural. Tá? Eu vou explicar para vocês o porquê disso, para vocês poderem compreender o porquê que, quando você é estimulado ao crédito, quando você é estimulado a aproveitar essas taxas pequenas, a inflação chega. Eu vi recentemente uma pergunta de um internauta aí, numa página que eu acompanho, a pessoa respondeu sabiamente o seguinte: a pergunta foi: por que o dólar cresce? Por que o dólar cresce se a nossa taxa de juros está baixa? Olha só, por que o dólar sobe quando a nossa taxa de juros está baixa? Vamos lá. A nossa taxa de juros está baixa descolada de uma realidade do Brasil. A realidade do Brasil qual é? Aqui eu teria que ir para o quarto ponto, hein, Gabi? A gente teria que dar aquele freio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui que eu não estou te ouvindo. Fala. Vai entrar no quarto ponto? A gente já faz... Não, mas deixa eu vou finalizar essa parte aqui, do terceiro, que tem a ver com a contradição constitucional, com as políticas que estão sendo colocadas no Estado hoje, para a gente pular para um desfecho mais razoável nisso. Eu tenho acompanhado várias pessoas que expõem a sua carteira de investimentos na internet. Os caras estão vendendo as operações dos tesouros, né, os títulos que eles compraram, os papéis do governo que eles compraram, estão esperando vencer, estão vendendo os papéis e mandando o dinheiro para fora na forma de ouro, dólar e moedas digitais, né, criptomoeda, Bitcoin. A pergunta que fica é: por que esses caras estão fazendo isso se não está acontecendo nada? Tem um camarada,
que eu gosto muito dele, é um cara muito sensato, chamado Richard Rittenband. Ele é brasileiro, é economista nosso aqui. E ele fala que quando uma matéria sai na Veja, falando assim, teve uma matéria bem recente, falando que os jovens estavam entusiasmados, que a Bolsa teve cerca de 1 milhão de novos inscritos de CPF na Bolsa, porque as pessoas estão abrindo mais a cabeça para os investimentos e tudo mais. Ele fala que quando uma notícia sai, ela tem um delay, um atraso de cerca de uns 3, 4 meses. Então, quando você vê na capa de uma época, de uma Isto É, que a recessão chegou, você já deveria ter se posicionado defensivamente muito antes. Muito antes. Então, quando esses caras hoje pegam e expõem sua carteira e falam, ó, tô vendendo aqui, comprando Bitcoin, comprando ouro já, porque a bomba vai estourar. Os Estados Unidos hoje está na casa, mais ou menos, da impressão de dólar. Eu não cheguei a ver a última atualização, mas quando eu vi, estava na casa de 36 não é bi, não, trilhões de dólares. Ah, Rodrigo, mas você acabou de falar que a impressora, eles são os donos da impressora da moeda mundial. É verdade. Mas também, junto com esse dado da notícia, veio outro dado que a avaliação do segundo trimestre dos Estados Unidos em relação ao PIB teve uma queda, pasme, de 32,9% do PIB americano. Então, assim, qual que é a leitura que a gente faz? Você olha um país, que é os Estados Unidos, tem o dólar, detentor da impressora que comanda e norteia os mercados globais. Você me pega e o Brasil inventa uma nota de R$ 200, dizendo que vai substituir, né? Porque na verdade a nota de R$ 200 ou Lobo Guará não tem fundamento isso, tá? Eles estão dizendo que o motivo de nascer essa nota de R$ 200 é porque houveram muitos saques com medo da crise, e aí as pessoas guardaram o dinheiro em casa. Então o dinheiro não está circulando e tem que botar o dinheiro para circular e tal. Só que aí, vamos somar agora, quando essas notas de R$ 200 entrarem em circulação e o povo começar a soltar o dinheiro em casa. Oferta de dinheiro, oferta monetária na economia. O que vai acontecer? Desvalorização da moeda. Porque se eu tenho muita oferta, impressão, seja por qual lado for, né, ou pelo Banco Central, ou porque o brasileiro agora vai soltar o dinheiro e botar na rua, na praça, se eu tenho muito dinheiro na praça, concorda comigo, tem muito dinheiro circulando e o poder de compra, de certa forma, aumenta. Então, o produto que você está comprando por X hoje, daqui a um tempo ele vai valer 3, 4, 5X. Então, isso vai inflacionar, vai inflar o custo, o modo, né, de vida das pessoas. Só que isso as pessoas, às vezes, não triangulam. Então, não interprete as notícias que estão saindo hoje com um delay de 3, mais ou menos 4 meses, que você deveria estar se antecipando frente àquele problema. Então, eu estou vendo essa galera esperando realizar o lucro nas empresas, vendendo as ações, vendendo os títulos da dívida pública assim que vão vencendo nas suas respectivas datas. Algumas empresas eles continuam aportando e tudo mais, mas está desse jeito. Pessoal, nós estamos vivendo numa eterna contradição, onde de um lado a Constituição nos apoia para fomentar os mercados e de um outro lado essas tributações aí, elas, ao meu ver, tá? Ao meu ver, respeito a opinião dos colegas, mas ao meu ver, não é benéfica. Não é benéfica, porque ela não é isolada. A tributação de dividendo não está vindo isolada. Ela está vindo numa sequência de queda da Selic descoladíssima com o Risco Brasil. A notícia que é dada é que o Risco Brasil tem abaixado. Tem abaixado porque um governo verdadeiramente de direita, que a nossa sociedade está muito corrompida, né? Então, um governo verdadeiramente de direita, que preza pelo pudor, família, valores judaicos cristãos, supostamente está no governo para nos ajudar. Isso gera uma expectativa positiva. Mas, do ponto de vista legislativo, reformas nenhuma ainda fizeram, exceto a previdenciária, que veio toda desfragmentada depois. Tá? Então, o risco Brasil é esse. Não, mas espera lá, o Brasil está... Não está. Enquanto não for aprovado de fato, a gente vê o que está sendo aprovado, não passa de mera especulação e expectativa de mudança. E aí é isso aí. Esse